A Zona Morta. Stephen King. Capítulo 7. 1. Feche os olhos, disse o Dr. Isaac. Era um homem pequeno, gorducho, com uma cabeleira incrivelmente bem penteada e costeletas compridas. Johnny não conseguia tirar os olhos daquele cabelo. No começo dos anos 1970, um homem com um penteado como aquele teria uma briga garantida em cada bar do leste do Maine. E se fosse da idade de Isaac, seria considerado doido o suficiente para ser internado em um hospício. Todo aquele cabelo. Putz! Fechou os olhos. Sua cabeça estava coberta de eletrodos ligados a fios que alimentavam um aparelho de eletroencefalograma instalado em um console. O Dr. Brown e uma enfermeira se mantinham ao lado do console, que vagarosamente imprimia uma larga folha de papel cheia de gráficos. Johnny preferia que a enfermeira fosse Mary Mitchell. Estava um pouco assustado. O Dr. Isaac encostou em suas pálpebras e Johnny deu um pulo. Espere. Fique quieto, Johnny. Só faltam esses 2 contatos. Só e pronto. Tudo bem, doutor. Um zumbido baixo. Tudo bem, Johnny. Está confortável? É como se eu tivesse moedinhas nas pálpebras. É? Logo vai se acostumar. Agora me deixe explicar este procedimento. Vou pedir que imagine algumas coisas. Terá cerca de 10 segundos para cada uma. E no todo são 20 coisas a serem visualizadas. Está compreendendo? Sim. Muito bem. Começamos, Dr. Brown. Tudo pronto. Excelente. Johnny, quero que imagine uma mesa. Em cima da mesa há uma laranja. Johnny pensou. Viu uma mesinha de jogo com pernas de ferro dobráveis. Em cima dela, um pouco fora do centro, havia uma grande laranja com a palavra Sunkist estampada na casca. Bom, disse o Isaac. Essa parafernália pode ver minha laranja? Bem, pode, de um modo simbólico. A máquina está traçando suas ondas cerebrais. Estamos procurando bloqueios, Johnny. Áreas lesionadas. Possíveis indicações de pressão intracraniana. Agora peço que pare com as perguntas. Tudo bem. Por favor, visualize uma televisão. Está ligada, mas não está sintonizada em nenhuma estação. Johnny viu a TV em seu apartamento. A TV que havia em seu apartamento. A tela era de um cinza polido com chuviscos brancos. Folhas de papel laminado estavam enroladas nas pontas da antena interna para melhorar a recepção. Bom, a série continuou. Logo, Isaac chegou ao 11º item. Agora, por favor, imagine uma mesa de piquenique do lado esquerdo de um gramado verde. Johnny pensou, e sua mente visualizou uma cadeira de jardim. Ele franziu a testa. Alguma coisa errada? Perguntou Isaac. Não, claro que não, disse Johnny, se concentrando mais. Piqueniques, salsichas, um braseiro de carvão. Associe, maldição, associe. Será que é tão difícil imaginar uma mesa de piquenique? Já viu mais de 1000 delas em sua vida. Siga pelas associações. Colheres e garfos descartáveis. Pratos de papel. Seu pai com chapéu de chefe de cozinha segurando um garfo comprido e usando um avental com uma inscrição em letras tremidas. O cozinheiro precisa de uma bebida. Seu pai fazendo hambúrgueres e todos indo sentar em volta da... Pronto. Johnny sorriu e de repente o sorriso se dissipou. Desta vez a imagem em sua mente foi a de uma rede de dormir. Merda! Nenhuma mesa de piquenique? Que coisa mais estranha. Não consigo realmente pensar nela. Quero dizer, sei o que é, mas não consigo enxergá-la mentalmente. Isso é estranho ou muito estranho? Não faz mal. Tente outra. O globo terrestre em cima do capô de uma picape. Essa era fácil. No item 19, quando precisou imaginar um barco a remo embaixo de um sinal de trânsito, Johnny se questionou quem poderia pensar em uma coisa dessas. Aconteceu de novo. Foi bastante incômodo.
Viu uma bola de vôlei ao lado de um túmulo. Concentrou-se mais um pouco e viu um viaduto que passava por cima de uma estrada. O Isaac o tranquilizou e pouco depois os fios foram removidos de sua cabeça e pálpebras. Por que não consegui visualizar aquelas coisas? Perguntou ele, os olhos se movendo de Isaac a Brown. Qual é o problema? É difícil dizer com precisão, respondeu Brown. Pode ser uma espécie de amnésia localizada. Também pode ser que o acidente tenha prejudicado uma pequena área de seu cérebro. E estou falando de uma área realmente microscópica. De fato, não sabemos qual é o problema, mas está evidente que você perdeu alguns traços de memória. Por acaso constatamos duas situações. Você provavelmente vai se deparar com outras. Também sofreu um ferimento na cabeça quando era criança, certo? Falou Isaac abruptamente. Johnny olhou para ele com um ar de espanto. Encontramos uma cicatriz antiga. Prosseguiu Isaac. Temos uma teoria, Johnny, respaldada por várias pesquisas estatísticas. Pesquisas que estão longe de alguma conclusão, interrompeu Brown em um tom quase pedante. É verdade, mas essa teoria supõe que as pessoas com tendência a se recuperar de um longo estado de coma já sofreram algum tipo de lesão cerebral no passado. É como se o cérebro deles tivesse feito alguma adaptação como resultado de primeiro dano. Uma adaptação que lhe permitiria sobreviver a um segundo. Não há nenhuma prova, insistiu Brown. Ele parecia achar que o tema não devia sequer ter sido levantado. A cicatriz está aí, disse o Isaac. Consegue se lembrar do que aconteceu, Johnny? Aposto que ficou algum tempo apagado. Caiu de alguma escada? Quem sabe uma queda de bicicleta? Pelo tempo da cicatriz, você era bem novinho. Johnny refletiu com atenção, mas acabou balançando a cabeça em negativa. Já perguntou aos meus pais? Nenhum deles se lembra de você ter sofrido qualquer pancada na cabeça. Não se lembra de nada mesmo? Por um momento algo brotou. A lembrança de uma fumaça preta, engordurada, com cheiro de borracha. De frio. Então ela se dissipou. Johnny tornou a balançar negativamente a cabeça. O Isaac suspirou e deu de ombros. Deve estar cansado. Sim, um pouco. São 11h15, disse Brown sentado na beira da mesa de exames. Você trabalhou duro esta manhã. O Dr. Isaac e eu podemos responder mais algumas perguntas se você quiser. Depois queremos que suba para tirar um cochilo em seu quarto. Tudo bem? Tudo bem, disse Johnny. As imagens que tiraram do meu cérebro. O CAT scan, completou Isaac. Tomografia computadorizada axial. O Isaac pegou uma caixinha de chicletes e jogou 3 na boca. Na realidade, o CAT scan é uma série de raio-x do cérebro, Johnny. O computador realça as imagens e o que elas disseram. Quanto tempo eu tenho? Que história é essa de quanto tempo eu tenho? Perguntou Brown. Parece uma fala de filme antigo. Ouvi dizer que as pessoas que saem de comas longos não costumam durar muito, disse Johnny. Tem uma recaída. É como uma lâmpada brilhando intensamente antes de queimar para sempre. O Isaac deu uma gargalhada. Um riso franco, barulhento. E foi de admirar que não tivesse se engasgado com os chicletes. Ah, que drama! Exclamou, pondo a mão no peito de Johnny. Acha que eu e Jim somos crianças brincando no quintal? De jeito nenhum. Somos neurologistas de peso. Somos o que vocês, americanos, chamam de talentos de alto preço. O que significa que somos ignorantes só no que diz respeito às funções de cérebro humano, em vez de sermos ignorantes completos. Então eu posso afirmar que sim, existem recaídas no coma. Mas você não terá uma. Acho que nisso podemos concordar, não é, Jim? Sim, respondeu Brown. Não encontramos ameaças em termos de sequelas relevantes, Johnny. Tem um cara no Texas que ficou 9 anos em coma. Agora ele é funcionário de uma financeira e está há 6 anos no emprego. E antes disso já havia trabalhado 2 anos como um caixa de banco. Tem uma mulher no Arizona que ficou 12 anos apagada. Alguma coisa deu errado com a anestesia enquanto ela estava em trabalho de parto. Agora anda em uma cadeira de rodas, mas está viva e consciente. Saiu do coma em 1969 e conheceu o bebê que havia dado à luz 12 anos antes. A criança já estava na 7ª série e era uma das primeiras da turma.
Vou ficar em uma cadeira de rodas? Perguntou Johnny. Não consigo esticar as pernas. Meus braços estão um pouco melhor, mas as pernas... Sua voz morreu e ele balançou a cabeça. Os ligamentos atrofiaram, respondeu Isaac. Percebe? É por isso que pacientes comatosos começam a entrar no que chamamos de posição pré-fetal. Mas a cada dia aprendemos mais sobre a degeneração física que ocorre no coma e temos novos procedimentos para tratá-la. Você tem sido regularmente exercitado pelo fisioterapeuta do hospital, mesmo quando está dormindo. E cada paciente reage ao coma de diferentes maneiras. Sua deterioração está ocorrendo de forma bastante lenta, Johnny. Como você mesmo diz, seus braços estão aptos e respondem notavelmente bem. Mas houve deterioração. A terapia será longa e, bem, não vou mentir para você. Ela será longa e dolorosa. Você vai sofrer um bocado. Talvez passe a odiar sua terapeuta. Talvez passe a adorar sua cama. E vai passar por cirurgias. Se você tiver muita sorte, passará apenas por uma, mas é bem mais provável que tenha de enfrentar umas 4, para alongar os ligamentos. Essas cirurgias são procedimentos novos. Podem ser inteiramente bem-sucedidas, parcialmente bem-sucedidas ou podem ser mal-sucedidas. Mas, se Deus quiser, você vai voltar a caminhar. Acho que jamais poderá andar de esqui ou participar de provas de atletismo, mas poderá correr e inclusive nadar. Obrigado, disse Johnny, sentindo uma súbita onda de afeição por aquele homem com sotaque e um estranho corte de cabelo. Teve vontade de dar algum retorno ao Isaac. E com isso veio a vontade, quase necessidade de tocá-lo. Estendeu de repente os braços e segurou a mão de Isaac com suas duas. A mão do médico era grande, muito cheia de linhas e quente. — O que foi? Perguntou Isaac em um tom gentil. O que houve? E de repente as coisas se alteraram. Era possível dizer como subitamente o Isaac lhe pareceu muito nítido. Pareceu se destacar, delineado por uma luminosidade clara, fascinante. Cada marca, sinal, ruga no rosto entrou em relevo. E cada traço contava a própria história. Ele começava a compreender. — Posso ver sua carteira? Pediu Johnny. — Minha... Isaac e Brown trocaram um olhar sobressaltado. — Tem um retrato de sua mãe na carteira e gostaria de vê-lo. Por favor. — Como sabe disso? — Por favor. O Isaac olhou um instante para o rosto de Johnny, pôs lentamente a mão sob o jaleco e puxou uma velha Lord Buxton volumosa e amassada. — Como sabia que trago um retrato de minha mãe? Ela está morta. Morreu quando os nazistas ocuparam Varsóvia. Johnny pegou a carteira da mão de Isaac. Tanto ele quanto Brown estavam confusos. Johnny abriu a carteira, virou os compartimentos de plástico para o lado e começou a remexer em uma fenda de couro. Os dedos passando rápidos por velhos cartões de visita, recibos de contas, um cheque sustado, uma entrada antiga para algum evento político. Tirou de lá um pequeno instantâneo plastificado. O retrato mostrava uma mulher jovem de feições comuns, o cabelo puxado para trás e coberto por um lenço. O sorriso era radiante, cheio de juventude. Segurava um menino pela mão. Ao lado dela havia um homem com o uniforme do exército polonês. Johnny apertou a foto entre as mãos, fechou os olhos e por um momento houve apenas escuridão. De repente viu uma carroça. Não uma carroça, mas um carro fúnebre. Um carro fúnebre puxado por cavalos. As lâmpadas estavam cobertas com redomas pretas. Sem dúvida era um carro fúnebre porque estavam morrendo a centenas, sim, aos milhares. Incapazes de enfrentar os Panzers, a Wehrmacht. Uma cavalaria do século XIX contra tanques e metralhadoras. Explosões. Gritos. Homens morrendo. Um cavalo com as tripas estouradas e os olhos se revirando freneticamente, mostrando o branco. Um canhão caído atrás dele. Eles continuavam vindo. Chega o Isaac, de pé nos estribos, escorregando no barro. O canhão do Tiger nazista o localiza, faz mira, trava sua posição no alvo, atira e, de repente, ele some da cintura para baixo.
a espada voando da mão. E no fim da estrada fica Varsóvia. O lobo nazista está à solta na Europa. Realmente temos de pôr um ponto final nisso, dizia Brown com sua voz distante e preocupada. Você está empolgado demais, Johnny. As vozes vinham de longe, como de um corredor no tempo. Ele entrou em uma espécie de transe, concluiu Isaac. Estava quente. Ele estava suando. Estava suando porque a cidade está em chamas. Milhares estão fugindo. Um caminhão ronca de um lado para o outro, descendo uma rua pavimentada. E a traseira do caminhão está cheia de soldados alemães se sacudindo com capacetes pretos. A jovem não está sorrindo agora. Ela está fugindo. Nenhuma razão para não fugir. A criança foi mandada para um lugar seguro. E agora o caminhão sobe no meio-fio. Ela é atingida pelo paralama que despedaça seu quadril e a faz voar por uma janela de vidro laminado e cair em uma relojoaria. E tudo começa a tocar. Tocar por causa do tempo. É tempo de tocar. 6 horas, disse Johnny com a voz embargada. Seus olhos tinham rolado para cima, mostrando o branco arregalado. 2 de setembro de 1939, e todos os cucos estão cantando. Meu Deus, o que temos aqui? Sussurrou Isaac. A enfermeira tinha recuado até bater no console, o rosto pálido e assustado. Todos estavam assustados com a morte que pairava no ar. Ela estava sempre no ar naquele local, naquele hospital, cheiro de éter. Estão gritando no local da morte. A Polônia está morta. A Polônia caiu antes da Blitzkrieg promovida pela investida de Wehrmacht. O quadril despedaçado. O homem na cama ao lado pede água. Pede, pede, pede. Ela se lembra. O menino está seguro. Que menino? Ela não sabe. Que menino? Qual é o nome dela? Ela não se lembra. Só que... O menino está seguro, disse Johnny com uma voz rouca. Aham. Precisamos pôr um ponto final nisto, repetiu Brown. O que sugere que façamos? Perguntou Isaac, a voz meio trêmula. Isso já foi longe demais para... Vozes se dissipavam. As vozes estavam sob as nuvens. Tudo estava sob as nuvens. A Europa estava sob nuvens de guerra. Tudo estava sob as nuvens, exceto os picos. Os picos das montanhas da Suíça. Suíça, o nome dela é Borentz. O nome dela é Johanna Borentz. E o marido é engenheiro ou arquiteto. Seja lá como chama quem constrói pontes. Ele constrói na Suíça. E há leite de cabra. Queijo de cabra. Um bebê. Ah, o trabalho de parto. O trabalho de parto é terrível. E é preciso dar remédios. Morfina. Aquela Johanna Borentz. Por causa do quadril. O quadril quebrado. Recuperou-se. Ficou adormecido. Mas agora desperta e começa a gritar quando sua pelve se alarga para dar passagem ao bebê. Um bebê. 2. E 3. E 4. Não vêm todos ao mesmo tempo, não. São uma colheita de anos. São. Os bebês. Entoou Johnny e agora já não falava com sua voz. Era uma voz de mulher. E uma música sem sentido saiu de sua boca. Pelo amor de Deus! Começou Brown. Polonês! É polonês! Gritou Isaac. O rosto estava pálido. Os olhos se arregalavam. É uma canção de ninar. E é em polonês, meu Deus! Meu Cristo! O que está acontecendo aqui? O Isaac se inclinou para a frente como se quisesse vigiar através dos anos com Johnny. Como se quisesse pulá-los. Como se estivesse em uma ponte. Uma ponte. Fica na Turquia. Então uma ponte em algum lugar quente do Extremo Oriente. É o Laos? Não podemos dizer. Perdemos um homem lá. Lá perdemos o Hans. Então uma ponte na Virgínia. Uma ponte sobre o rio Rappahannock. E outra ponte na Califórnia. Nós agora queremos cidadania e vamos assistir a aula em uma salinha quente nos fundos de uma agência de correios onde sempre tem cheiro de cola.
É novembro de 1963. E quando ficamos sabendo que Kennedy foi morto em Dallas, choramos. E quando o menininho bate continência para o esquife do pai, ela pensa: o menino está seguro. E isso traz de volta memórias de um incêndio. Um grande incêndio e pesar. Que menino? Ela sonha com o menino. Isso faz sua cabeça doer. E o homem morre. Helmut Borentz morre. E ela e as crianças vivem em Carmel, Califórnia, em uma casa na... Não consigo ver a placa da rua. Ela está na zona morta, como um barco a remo. Como a mesa do piquenique no gramado está na zona morta, como Varsóvia. As crianças vão embora. Ela vai à formatura de cada uma delas. E seu quadril dói. Um morre no Vietnã. Os outros estão bem. Um deles está construindo pontes. O nome dela é Johanna Borentz. E agora, tarde da noite, sozinha, ela pensa às vezes na escuridão que se adensa. O menino está seguro. John ergueu os olhos para eles. Sentia a cabeça estranha. Aquela luminosidade diferente ao redor de Weiss que se dissipara. Sentiu que voltava a si, mais fraco e um pouco enjoado. Olhou mais um momento para o retrato em sua mão e o devolveu. Johnny, você está bem? Perguntou Brown. Cansado, murmurou ele. Pode nos dizer o que aconteceu? Ele olhou para Weiss e disse: Sua mãe está viva. Não, Johnny. Ela morreu há muitos anos, na guerra. Um caminhão alemão com tropas jogou ela dentro de uma relojoaria, disse Johnny. Ela acordou em um hospital com amnésia. Não tinha carteira de identidade, nenhum documento. Adotou o nome de Johanna de alguma coisa. Não consegui pegar o sobrenome. Mas quando a guerra acabou, ela foi para a Suíça e se casou com um engenheiro suíço, eu acho. A especialidade dele era construir pontes e seu nome era Helmut Borentz. Então seu nome de casada era... Johanna Borentz. Os olhos da enfermeira estavam ficando cada vez mais arregalados. O rosto do Dr. Brown parecia contraído, talvez porque estivesse irritado, achando que Johnny estava se divertindo à custa de todos e interrompendo um delicado programa de testes. Dr. Isaac, no entanto, se mantinha calmo e pensativo. Ela e Helmut Borentz tiveram 4 filhos, continuou Johnny, naquele mesmo tom sereno, exausto. Por causa do seu trabalho, Helmut viajou pelos 4 cantos do mundo. Ele esteve algum tempo na Turquia, em algum lugar do Oriente, Laos. Acho que talvez o Camboja. Depois veio para cá. Primeiro a Virgínia. Depois alguns outros lugares que não consegui ver. Finalmente a Califórnia. Ele e Johanna se tornaram cidadãos americanos. Helmut Borentz morreu. Um dos filhos deles também morreu. Os outros estão vivos e bem. Ela às vezes sonha com você. E pensa nos sonhos. O menino está seguro. Mas não se lembra de seu nome. Talvez ela ache que é tarde demais para lembrar. Califórnia? Perguntou Isaac pensativamente. Sam, interrompeu o Dr. Brown. Realmente você não deve estimular isto. Em que parte da Califórnia, John? Carmel, no litoral. Mas não posso dizer em que rua. Estava lá, mas não consegui ver. Estava em uma área morta, como a mesa do piquenique e o barco a remo. Mas ela está em Carmel, Califórnia. Johanna Borentz. E não é velha. Sim, claro que não seria velha. Disse Sam Isaac naquele mesmo tom distante, pensativo. Tinha apenas 24 anos quando os alemães invadiram a Polônia. Dr. Isaac, por favor, já lhe pedi. Insistiu Brown em um tom severo. O Isaac pareceu sair de uma profunda meditação. Olhou ao redor como se visse pela primeira vez seu colega mais jovem. É claro, respondeu. Claro, está certo. E John já teve seu período de perguntas e respostas, embora eu ache que ele tenha nos contado mais do que nós contamos a ele. Isso não faz sentido, disse Brown laconicamente, e Johnny pensou. Está assustado, terrivelmente assustado. O Isaac sorriu para Brown e depois para a enfermeira.
Ela observava Johnny como se ele fosse um tigre dentro de uma jaula consideravelmente frágil. Não toque neste assunto, enfermeira. Nem com seu supervisor, sua mãe, seu irmão, seu namorado ou seu padre. Compreendeu? Sim, doutor, respondeu a enfermeira. Mas ela vai falar, Johnny pensou. E depois olhou para o Isaac. E ele sabe disso. 2. Johnny dormiu a maior parte da tarde. Por volta das 4 horas, foi levado para ser submetido a novos testes na neurologia. Ele chorou. Parecia ter pouco controle sobre as funções que se supunha serem de domínio dos adultos. Na volta, urinou-se e precisou ter a roupa trocada como se fosse um bebê. A primeira, mais longe de ser a última, onda de depressão profunda passou sobre ele, conduzindo-o vagarosamente para longe e dando vontade de morrer. A autopiedade acompanhou a depressão, e ele achou aquilo tudo muito injusto. Tinha virado um Rip Van Winkle, um personagem de um conto de Washington Irving, que passava 20 anos dormindo. Não podia andar. A namorada se casara com outro homem e a mãe caíra nas garras da paranoia religiosa. À sua frente não parecia haver nada que tornasse a vida digna de ser vivida. Nos fundos do quarto, a enfermeira perguntou se ele queria alguma coisa. Se Mary estivesse de serviço, Johnny teria pedido água gelada, mas ela fora embora às 3. Não, disse ele, virando o rosto para a parede. Pouco depois dormiu.